Exatamente isso que eu ia perguntar, da questão da sua carreira profissional, vamos dizer assim, fora das salas de aula. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, porque começou cedo, com quanto tempo começou? Bom, voltando então no Isso, tempo. vamos voltar no tempo aqui, É um 2023 throwback aí. pra... Então, eu estudei em Itapetininga, na FKB, fiz publicidade e propaganda. Eu entrei em 2002. 2002, Me 2002. formei, da Copa. me formei em 2006. Aí não trabalhei na área, porque na minha época e na faculdade não tinha o estágio obrigatório. Então, eu tinha um trabalho, eu trabalhava de repositor de supermercado. Eu entrei nesse trabalho com 16 anos. Aí, então, todo o meu período de faculdade eu trabalhei nesse mercado aí e não tinha a obrigação, então, de trabalhar na área, apesar de querer, mas os estágios que eram ofertados na época era muito inferior ao meu salário, não dava, porque eu pagava a faculdade. E eu já tinha conhecimento de software, de CorelDRAW na época, Photoshop, então tudo isso eu aprendi com 12, 13 anos. Mas você aprendeu o quê? Sozinho? Não, eu fiz curso. Quando eu era pré-adolescente, década de 90, eu tinha 13 anos, era 97, era muito comum os pais da gente pagarem curso de informática. Verdade. Então eu fui lá, fiz microlins, curso de informática. Daí tinha pacote Office e tinha lá CorelDRAW, que era como se fosse um bônus naquele curso. E ali eu tive o primeiro contato com o design. E ali já se... Aí eu tinha 13 anos, eu comecei a fazer uns cartões de visita para meu pai era comerciante, tinha uma mercearia. E aí eu comecei a fazer cartão de visita para os clientes dele. E aí nessa idade, com 14, 15, meu pai foi lá e comprou um computador pra gente ter em casa. Que meu pai não usava, minha mãe não usava, minha irmã não usava, ele comprou pra mim. Cara, seu pai foi o maior, vamos dizer assim, incentivador né? aí. Exatamente, legal, foi onde começou. E aí a gente tinha esse computador e assim, nos anos 90, meio que muita coisa aconteceu, a internet doméstica, o computador doméstico, meio que começou a aparecer na casa das pessoas. Então, até então não era comum e não popular. Por exemplo, o telefone fixo era caríssimo. Então, meu pai foi lá, comprou um celular, o Baby, era o telefone da casa, o celular. Não tinha, a gente não saía com ele pra rua. Não era que nem hoje. Ele ficava lá, num lugarzinho dele. Não era, vamos dizer assim, individual, né? Era o coletivo era ali. da casa. Era da casa. E aí eu aprendi, né, o CorelDRAW nessa época. Aí eu terminei o ensino médio. Aí meu pai perguntou se não vai fazer vestibular, se não vai fazer faculdade. Meu pai, ele não tinha faculdade. Ele fez até a 8ª, minha mãe até a 4ª série. E ele começou a me incentivar, você não vai fazer? Eu falei, puxa, pai, eu gosto de computador e eu quero fazer ciências da computação. Mas não tinha em Itapetininga. Daí ele falou, e na FKB, o que tem? Aí eu fui lá ver as opções, publicidade, tinha relações públicas, direito, administração, educação física. Eu escolhi em primeiro lugar a publicidade porque eu tinha conhecimento de design, um pouco ali, né? Aquela coisa de moleque. Minha segunda opção foi educação física. Aí passei no curso, comecei a fazer. Meu primeiro ano no curso, eu terminei com duas não foi DP, eu fiquei para exame, né? Aí eu fiz os exames, tal, passei e continuei. Mas como eu trabalhava bastante, eu tinha aula de sábado ainda, né? Bastante no mercado, quero dizer, era um trabalho assim, eu trabalhava no mercado de domingo a domingo. Mercado é isso mesmo, né, cara? Sábado até 9 da noite e domingo até 1 da tarde. Todo mês. A minha folga era depois da 1 no domingo e no sábado não tinha folga. Então, assim, foram 2 anos e meio que eu não sabia o que era um sábado na minha vida. Nossa. Imagina, na idade dos 16 aos 20, mais ou menos. É a idade que você mais precisa do sábado ali. Assim, e nessa época aí que você começou a mexer com CorelDRAW, Photoshop, era que ano mais ou menos? Por volta de 2002, 2003, 2004? Então, quando eu aprendi era ali, 97, eu tinha 13 anos. Cara. Aí com 15 era 2000, depois de 2002 eu tinha 17, eu entrei na faculdade com 17. Então eu entrei na faculdade já sabendo o design, foi digamos, o meu motivo, né? Aí tem naquele primeiro dia de aula, aquela coisa clássica, por que você escolheu o curso, né? Aí um monte de gente mais velha do que eu, porque eu entrei com 17, uns caras, eu trabalho no jornal, eu trabalho num rádio, eu falei, puta, os caras são tudo experientes, eu trabalho de repositor, né? O que eu vou fazer?
Aí fui lá fazendo. Mas eu sempre fui tímido, retraído, quieto, um aluno assim que não aparecia. Daí eu terminei o primeiro ano com esses 2 exames, eu falei, puxa, pai, não sei se eu vou continuar, tá difícil pra mim o trabalho, pegado, puxado, eu não consigo me dedicar. Mas eu sou uma pessoa que não desiste de nada. Até minha esposa fala, pô, é difícil fazer você desistir de um negócio. Aí meu pai falou, tem certeza? Você pagou esse 1 ano aí, tipo, aí pesou pra mim. Puta, paguei 1 ano aí, vou Paguei jogar 1 ano, dinheiro no mano. lixo, pô. Aí meu pai falou isso pra mim, meu pai pesou minha consciência, daí eu falei, não, vou continuar. Aí no segundo ano, fiquei em exame, não era nem DP, eu tava assim já. Terceiro ano passou, eu de boa, no quarto e último ano, aí, cara, aí eu debrucei no negócio, o único grupo a tirar 10 foi o meu, aí Aí deslanchou. Aí deslanchou, aí fluiu o negócio. Quer dizer, teve um tempo de, vamos dizer assim, um momento que você olhou pra si, né, e pensou assim, será que é esse caminho aí mesmo? Uhum. E é o que acontece na vida dos alunos, né? Mas Sabe é a que eu passei por dúvida. isso O momento da dúvida, ela Uhum. Passei faz por isso parte, também. né? Exatamente. Todo jovem, imagina, 17 Tem muita gente que começa a faculdade hoje com 20, 21. Eu falei, cara, e eu tinha na minha cabeça um negócio assim, puxa, eu vou começar cedo, vou terminar cedo. E até falei pra minha mãe, com 30 anos, será que é que eu seja, sei lá, bem sucedido ou casado e com filho? Minha mãe falou assim, eu quero que você seja bem sucedido, casado com filho. E eu me formei com 21. E hoje eu vejo aluno entrando com 21. Aí eu fico, cara, eu fui muito entrei precoce. Eu acho que eu entrei com mais de 20 anos, cara, né? E assim, eu até fiz aquela pergunta pra você da questão do Photoshop, do Core e tal, porque hoje você abre o software lá, é simplesmente aprender a mexer, né? As funcionalidades estão bem mais evoluídas e tudo mais, mas como que era naquela época, cara? Nos primórdios? Era mais difícil? Cara, primórdios é antes de mim. Isso aí. Peraí, é outro professor que você tem que chamar, então. O da semana passada. Se a gente for falar aqui, ó, década de 80, o computador não era muito comum na agência, na publicidade. Então os caras faziam o diretor de arte era chamado disso dos anos 70, talvez. Layout man, o cara fazia à mão, o cara colocava letrinha por letrinha para estruturar o negócio. Puta. Década de 80 deu uma profissionalizada na questão de informática. Década de 90, cara, computador já era um negócio completamente atual, né? Meu primeiro computador foi em 97 com Windows 95. Claro, depois eu fui trocando até pegar outras coisas melhores, enfim. Mas o CorelDRAW, para muitos ainda, é um super software. Uhum. Só que aí, quando eu terminei a faculdade, na verdade, no final da faculdade, começaram a falar para mim, cara, você tem que aprender Illustrator. Você tem que aprender Illustrator, você tem que aprender... Ninguém usa Corel mais em agência, sabe? E isso é uma conversa assim que daria para ficar aqui falando sobre isso. Porque na agência os caras não usam Corel. Só na gráfica, algumas gráficas. Porque na gráfica o cara meio que gosta daquela dinâmica do Corel. Apesar de ser a mesma coisa, digamos. Mas a grande vantagem do Illustrator ali é a compatibilidade Adobe entre todos os programas. Aí um professor deu para mim um CD do Illustrator lá na faculdade, porque ele viu que eu usava, que eu fazia, né? Pô, o cara já chegou na faculdade fazendo. E aí eu instalei no meu computador e fiquei fuçando. E aí eu me coloquei, sim, Illustrator e InDesign, 2 coisas que eu tinha que aprender ali. Mas eu terminei a faculdade, eu acabei meio que melhorando o meu Photoshop e não aprendi nem Illustrator e nem InDesign durante a faculdade. E aí, 2006, acabou a faculdade, 2007 eu já estava trabalhando numa mobiliária, aí depois eu fui trabalhar numa loja de informática. Nessa época da mobiliária, eu terminei a faculdade e um professor meu, o Edson Hildon, de pesquisa de mercado, no meu trabalho, era um grupo de 3, e eu fiz a direção de arte e eu fiz a pesquisa, 2 coisas completamente opostas, assim. Mas eu sempre me dei muito bem com essa coisa dos números ali, de gráficos, enfim. E aí eu fiz toda a pesquisa do meu trabalho. Ele até falou, Bruno, preciso que você me ajude a orientar os outros alunos porque eles não estão fazendo a pesquisa direito. Aí eu comecei a ajudar os meus colegas aí. Aí depois eu falei para ele, cara, eu queria fazer uma pós de pesquisa depois.
Aí ele me indicou na FESP, em São Paulo. Ele fez uma carta de recomendação pra mim. Aí fui lá, fiz a entrevista, porque pós-graduação não tem vestibular, essas coisas, né? Você vai lá. E aí eu fui aprovado. E aí nessa imobiliária que eu trabalhava sábado de manhã. Tipo, no mercado eu trabalhava até domingo, aí na imobiliária diminuiu um pouquinho. Era, Tipo, tirou domingo. Tirou domingo, mas o sábado de manhã eu tava lá. Aí, e a pós era no sábado. Aí ela falou, não, você não vai fazer a pós, não, você tem que vir trabalhar aqui. Nossa. Eu falei, desconta do meu salário. Não, não vai. De jeito nenhum. Que incentivo, né, velho? Incentivo, Ela até falou assim, onde já se Poxa. viu o meu funcionário fazer pós, nem meu filho fez ainda. Nossa, Aí- tipo assim, pensamento top, né? É. Tipo, Belo da pensamento, hora. né? Que da hora, hein, mano? Meu Deus do céu. E aí, cara, penso assim, hoje, se eu tivesse feito essa pós, minha carreira ia tomar um outro rumo completamente diferente. Porque eu ia estar em São Paulo, eu ia ter feito pesquisa de mercado, e a minha carreira acabou começando pela criação. Então, imagina, eu ia ter outra carreira. Isso ia ser um Quer divisor. dizer, foi necessário esse não aí que você tomou aí pra É. tomar o rumo que tomou. Digamos que sim. Fez parte do processo. Fez parte do processo. É curioso, né? Quando algumas situações assim acontecem, Sim, é o direciona a tempo gente todo. para outras coisas melhores, O né? tempo todo. O tempo Eu todo. não acho que seria ruim. Pode ser que não fosse ruim, mas seria uma carreira diferente, Uhum. né? Mas pelo rumo que tomou e o profissional que você é hoje e gabaritado, no caso, o que se tornou, acredito que ela foi o melhor caminho mesmo. né? Foi bacana. De fato. E aí eu comecei a fazer uma pós em Sorocaba, na Exanc. Mas você pensa às vezes, Bruno, desculpa interromper, você pensa às vezes como poderia ter sido? Cara, eu acho que, não sei, na minha geração, o sonho do aluno de publicidade era trabalhar numa agência de publicidade. E eu percebo nesses meus anos aqui de professor, talvez, eu tô na Uniso, vai fazer 10 anos esse ano. Talvez lá no começo, aquela geração ainda tinha isso muito como sonho. Foi passando um pouco os anos, eu acho que a geração atual não tem tanto mais esse sonho de trabalhar em agência. Porque hoje a publicidade mudou muito, ela é uma coisa muito mais flexível, orgânica. Muitos dos jovens dessa geração atual querem ser freelance, quer ter uma carreira mais que ele tenha o controle, né? E na minha geração, e eu sou muito assim, de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Né? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Você pegava vários jobs ao mesmo tempo Não ali. só job, cara. Imagina, eu dou aula, tô fazendo doutorado, eu coordeno curso, eu faço freela, projeto para agência, e fora as atividades fixas que eu gosto de fazer. Cara, você tem 24 horas por dia pra realizar Eu tudo encaixo isso, tudo. descansar, ainda tem a família ainda, cara. tem a muita família. máquina, é uma Não, mas máquina. isso é interessante que você falou que a galera de hoje tá querendo ser freelancer mesmo. Isso eu vejo por muitos da nossa turma, né? Mudou Muitos hoje bastante, né? a questão. adotaram essa parte de freelance. E estão se dando muito bem, inclusive, né?